Deus seja louvado. Estamos aqui em mais uma live e nessa noite especial queremos abençoar a sua vida. Você que nos permite adentrar a tua casa para trazer boas novas. A palavra de Deus é boas notícias, o Evangelho de Cristo Jesus. E com muita alegria, muito prazer, Deus nos concede essa oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez para compartilhar a palavra mais poderosa do planeta Terra, Essa palavra que é a palavra de Deus, que é o pensamento de Deus, que é a ideia de Deus, palavra que nos traz vida, em meio a tantas turbulências. Essa palavra hoje, mais uma vez, ela vem encher a tua vida, ela vem sarar a tua alma e com certeza você será mais bem-aventurado, mais do que feliz, porque a palavra nos basta, A palavra, ela é tudo quanto necessitamos que ela seja na tua vida, conforme a tua necessidade. Essa palavra te preenche, essa palavra te completa, essa palavra, ela traz o enchimento de Deus no nosso vazio, ok? E em especial nessa noite nós vamos estar trazendo um texto aqui no Evangelho segundo escreveu São Mateus capítulo 5, Os ensinamentos de Jesus. Ele trouxe assim algo que é como alicerce para a nossa vida, Logo no início dos seus ensinamentos, ali preparando os seus discípulos, capítulo 5 de Mateus, versículo 10 e 11 e 12, Mateus 10, 11 e 12, que diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É um texto que muitas pessoas não se atenta, não se atenta para o que está escrito aqui, Nossa irmã Michele, que saudade, minha filha, te amo, viu? Beijo no coração. Presbítera Carla, Genivaldo, Lucilene, brilhante estrela da manhã, não sei quem é. Meu irmão Walter, Deus abençoe. Muita gente, eu não vou ficar falando aqui, porque senão só vou estar repetindo quem está aparecendo na saudade, minha filha, te amo, viu? Está fazendo falta lá na igreja, assim como cada um de vocês também aí. Não dá para ver todo mundo, porque às vezes vem com um nome fantasia, Jusce, Deus abençoe. Minha ovelha Nanda, beijo, Deus te abençoe, minha filha. Pastora Érica. Ok, Jusce de Robson, é esse. Muito bem, minha filha. Feliz por você, viu? Mas vamos lá no texto, tá bom? No texto, olha que interessante esse texto. A paz do Senhor, até que enfim consegui. E não vai parar mais, viu? Depois que conseguiu, entrou, pronto. Aí aqui é só palavra rema, palavra de revelação, pérola viva aqui no coração da igreja, ok? Vamos lá.
Jesus está dizendo assim: bem-aventurado, mais do que feliz, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha que coisa, parece uma contradição, né? Bem-aventurados, mais do que felizes, aqueles que sofrem perseguição. A pergunta é: quem é que gosta de sofrer perseguição? Quem é que fica feliz por ser perseguido? E Jesus está dizendo: você é mais do que feliz. Parece que não tem nexo, né? Juliana Salles, minha bênção. Deus te abençoe, minha filha. Todo dia essa irmã está aí, abençoada. Nosso irmão Denilson. Mas vamos voltar. Minha irmã, minha mãe 2, a Anita Mendonça. Ontem nós falamos, um testemunho tremendo, uma experiência, que eu uso sempre aqui porque é um modelo de vida. Deus, assim nos traz muitas lições através da vida, do testemunho da irmã Anita, Está aqui agora, aí conosco aí, Deus abençoe, e fique orando aí para Deus rasgar os céus aí, trazer pão crocante da padaria celestial, Então, voltando aqui, a Bíblia está dizendo: bem-aventurado, mais do que feliz, o que sofre perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí a pergunta é: bom, quem é que gosta, quem é que tem prazer, quem é que de fato se alegra e fica feliz, ou a Bíblia está dizendo mais do que feliz, o que sofre perseguição por causa da justiça? E aqui é que a gente não entende. Não é porque você está sendo perseguido que você vai ficar feliz. Jesus está querendo mostrar que você vai ficar feliz, é que não é a forma como começou, não é o princípio das coisas, porque a Bíblia já diz que é melhor o final das coisas do que o princípio delas. Então, aqui que você precisa tirar, extrair essa riqueza. Você é mais do que feliz, porque mesmo você sabendo que está sendo perseguido injustamente, ou por causa da justiça, de Deus, porque ele está dizendo, porque dela é o reino de Deus, então você precisa tão somente enxergar, além das letras, da revelação. Você é mais do que feliz, porque nem tudo que começou, assim, com um certo desconforto, com dor, com perseguição, que na verdade nós humanos não nos alegramos com isso. Mas Jesus está dizendo, mesmo você sendo perseguidos injustamente, mas alegrai-vos, porque a recompensa será grande, porque vai ter galardão, vai ter recompensa. Porque quando Deus vê você sendo perseguido injustamente, você não está perseguindo a você, mas a Deus, ao próprio Deus. E Deus entra nesse contexto, Deus entra nessa situação para estar com você. Aleluia. Como ele mesmo diz, quando destes de comer a um dos meus pequeninos, a mim me destes. Da mesma forma, quando perseguires a um dos meus pequeninos, a mim perseguis. Então ele está perseguindo ao próprio Deus. E a resposta, não vai vir de você, vai vir dele. E é por isso que ele está dizendo, bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Os que sofrem perseguição, Na verdade está dizendo que sofre, não é o que tem prazer, Na verdade você vai sofrer humanamente. A Bíblia diz que você vai sofrer, por causa da justiça, mas você não deve. É aqui que nós precisamos fazer a leitura correta no mundo espiritual. Você não tem que reagir naturalmente, porque quando você reage naturalmente, você vai reagir na carne, E quando a pessoa te dá uma catucada, começar a te futucar para te provocar injustamente, você não tem que rebater, você não tem que reclamar,
Você não tem que murmurar, não tem que estar tirando satisfação. Ah, eu estou sendo injustiçado, estão me perseguindo. Não, meu filho. Aí é que Deus vai entrar na tua história para mudar, né, esse contexto. Porque no lugar da desonra virá dupla honra, no lugar da tristeza virá abundante alegria por onde abundou, porque onde abundou o pecado vai ter que superabundar a graça de Deus. E aí o segundo estágio, a recompensa de Deus vai ser muito maior e ele vai trazer, né, a alegria, você vai se alegrar, né? O final, Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar, você vai dizer assim, ó, valeu a pena ser perseguido, valeu a pena ser caluniado, valeu a pena ser zombado, escarnecido, sabe por quê? Porque Deus, ele é justo, ele entra na tua vida para te justificar e para mostrar que ele é grande na tua vida, e ele é quem te justifica. Por isso que quando você recebe uma perseguição, você já morreu, né? Quando você diz, não vivo eu, mas Cristo, e vive em mim, isso não é a verdade para a tua vida? E se Jesus de fato vive, né? Se Jesus de fato vive na tua vida, né? Vocês estão ouvindo direito aí? O som tá legal? Dá um sinal aí, se o som tá legal. Ok? O som tá bom, ok. Então, se é Jesus que vive em você, então você tem que entender que você já morreu, e morto não reage, não se levanta para defender, ok? Morto, né, não se levanta para se defender, porque ele já está sepultado em Cristo Jesus. Lá na cruz ele foi crucificado. Você, eu fomos crucificados porque Jesus foi crucificado por nós, mas aquele lugar era meu e seu. Então é lá que é o lugar da nossa vitória. É lá que Deus vai nos honrar. Então aqui eu preciso fazer uma leitura com os olhos espirituais e não naturais. Não os olhos da emoção, sentindo a dor da perseguição, da calúnia, né? De tudo isso que está sobrevindo à nossa vida. Então, morto não reage. Defunto fica lá sepultado. Agora, se a sua velha natureza, a natureza adâmica, não foi sepultada, isso significa que você ainda é um homem natural. Ainda essas duas naturezas estão aí, como Paulo diz, olha, o bem que eu quero fazer, se não faço, mas o mal que não quero, eu acabo fazendo. E há uma guerra, há uma peleja dentro de você dessas duas naturezas. A natureza adâmica, essa é a natureza do primeiro nascimento, e a natureza do segundo nascimento, porque você nasceu de novo, nasceu em Cristo, nasceu com a natureza de Deus, pelo qual recebeu uma paternidade divina, né? Você recebeu a paternidade do seu pai físico, biológico, e a paternidade de Deus. Deus é o seu pai, é o nosso pai. Então, se você entende que ele vive, né? Se ele vive em você, você já morreu. Você não tem que deixar. Quando Jesus quer, né, se revelar e se manifestar em você, essa velha natureza tem que ficar no lugar dela, tem que ficar sepultada, ok? Então é por isso que você precisa ter esse entendimento, né? Quando você é perseguido por causa da justiça, você está entendendo que você está sendo como agente de Deus. Você está sendo aí, vamos supor, uma pessoa jurídica, né? Você deixa de ser pessoa física, né? Deixa de ser Rogério para ser representante do reino de Deus, pessoa jurídica. E a perseguição é espiritual, não é física. As pessoas vão me perseguir por causa do reino, por causa da justiça de Deus. E é aí que eu quero me alegrar, porque eu estou sendo um canal, estou sendo um instrumento, e a resposta não vai vir do pastor Rogério, a resposta vai vir do próprio reino de Deus. É como você é um embaixador, vamos supor. Você é um embaixador do Brasil lá na Venezuela, ok? Ou um embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, vamos pegar essa segunda opção, né? Ali tem a embaixada americana. Então está lá o embaixador americano. Se alguém, vamos supor, se alguém, o exército brasileiro tentar invadir a embaixada americana aqui no Brasil, é território brasileiro, mas naquele trechozinho ali, que circunscreve ali, que limita essa embaixada, ela é americana, ela é território, né, americano. Então, se o exército brasileiro tentar invadir a embaixada americana,
está invadindo os Estados Unidos. Sabe o que vai acontecer? Os Estados Unidos está sendo invadido e aí vai ser uma provocação de guerra. Os Estados Unidos vai se defender. Só que não vai vir simplesmente, né? Não vai simplesmente vir ali, o representante ali, vai vir a própria nação americana contra o Brasil por causa dessa invasão. É a mesma coisa, né? Quando você, como representante, como embaixador dos céus na terra, quando alguém toca em você, está provocando, está comprando guerra com o reino dos céus. E aí é Deus que agora se arvora e vem na tua defesa, porque está batendo. É quando Jesus diz: quando tocar em um dos meus pequeninos, a mim me tocais. Aí daquele que tocar no ungido do Senhor, é melhor, né? É como, melhor dizendo, é como tocar num fio descascado de alta tensão. Vai vir chumbo grosso. Então não toque no ungido do Senhor, porque o ministério sacerdotal, né, as 7 estrelas que representam o ministério sacerdotal, está nas mãos de Jesus. E aí eu sempre digo, quem gosta de pastor é Jesus, tá? Não é ovelha não. Quem gosta de pastor, quem ama pastor é Jesus, é porque Jesus sabe, né, o papel que o pastor ele cumpre aqui na terra para representá-lo, para tomar conta das ovelhas que não é do pastor, mas é de Jesus. Então, na verdade, a gente entende que é Jesus que entra na defesa, e aquele que tocar num pastor, num ungido de Deus, está tocando, né, no próprio Jesus, e ele toma as suas dores, né? É Jesus que vai tomar as dores do pastor. É por isso que você não tem que se defender. E quando a Bíblia diz, quando você está sendo perseguido, meu filho, olha, descanse. A resposta não vem de você, a defesa não vem de você, você não precisa abrir a boca para ficar falando para as pessoas: me fizeram isso, não me reconheceu, não, né? Estão fazendo injustamente, você está sendo injustiçado. Pelo amor de Deus, tem que crescer. Nós temos que aprender, temos que, olha, entender dentro da revelação da palavra de Deus. E às vezes a gente fala muita bobagem, ok? Por quê? A gente ainda precisa ter o entendimento da palavra, a revelação da palavra, ok? Então você tem que se sentir, a Bíblia está dizendo, bem-aventurado, mais do que feliz. Você tem que se alegrar. Por quê? Olha, no final do versículo, né, do último versículo que eu falei, porque grande será o vosso galardão. Você não vai se alegrar pela perseguição, mas vai se alegrar pela recompensa por ser perseguido, passado no teste, como um sunamita, né? Vai tudo bem. Vai tudo bem, coisa nenhuma. O filho está morto lá, está na cama do profeta. Mas ela disse, vai tudo bem. Sabe por quê? Porque do lado de fora ela tem a obrigação de testemunhar, de revelar alguém que representa o reino de Deus. Problema que está acontecendo internamente, ela resolve, é com o dono do reino, é com Jesus, ok? É como Jesus nos ensina a orar. Jesus diz assim: quando fores orar, entra no teu aposento, fecha a porta. Quando você fecha a porta, do lado de dentro, você tem toda a liberdade, intimidade para chegar para o Pai e rasgar o teu coração e dizer, vai bem coisa nenhuma. Lá fora, eu tenho que te representar. Lá fora eu sou pessoa jurídica. Lá fora as pessoas estão olhando para mim e querem ver um representante do reino de Deus. Então vai tudo bem, né? Eu vou segurar a peteca lá fora. Eu vou, né, até o meu limite. Mas quando eu chegar da porta para dentro, aí eu rasgo, porque o meu limite já foi. Aí eu vou chegar para Jeová e dizer, Senhor, eu não aguento mais. Olha, tanta perseguição, tanta coisa, olha que chegou no meu limite. O próprio Jesus manifestou o seu limiar humano, lá no Getsêmani, quando ele disse, Pai, se possível, passa adiante esse cálice. Eu não estou suportando. Jesus fez 3 orações, né, da mesma oração. Ele orou a mesma coisa 3 vezes e ainda pediu aos humanos, pediu aos seus discípulos para interceder, para ajudar ele naquele processo que ele estava passando. E aqui que eu preciso entender, queridos, que eu tenho que ser espiritual, eu tenho que entrar pela veia, né, de revelação da palavra de Deus para discernir e entender o que é que a Bíblia está querendo me dizer e não agir no natural, ok? E aí o texto diz, bem-aventurados
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, né, e vos perseguirem, e disserem todo mal contra vós por minha causa. Primeiro ele diz, bem-aventurados que sofrem perseguição, porque deles é o reino. Então está dizendo, você está sendo perseguido, mas não está perseguindo você não, está perseguindo o reino, e você está sendo representado, então você é bem-aventurado. Paga o preço, porque quando você paga o preço na perseguição, você vai receber a recompensa também, aleluia, no derramar, na intervenção do reino de Deus, né, sobre essa situação que vai alegrar muito o teu coração e te trazer recompensas, porque, aleluia, há recompensa quando você serve ao Rei Jesus, amém? E aí no versículo 10, bem-aventurados que sofrem, não, 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. O pecado de injúria, aqui a gente sabe, se você vai consultar um advogado, a injúria é um crime, é ou não é? Né? Crime de injúria, ou, não estou falando perseguição, quando vos injuriarem, calúnia, difamação, injúria, né, é crime. Então, quando lhe caluniarem, né, injuriarem, e vão mentir ainda, vão mentir para tentar trazer algo contra a tua vida, para macular, né, a tua imagem. É isso que a Bíblia está dizendo, né, que quando fizerem isso, mentindo para macular a tua imagem, cometerem crime contra você, né? Disserem todo mal contra você por causa dele, que a gente sabe que é espiritual. O diabo não vai, escuta uma coisa aqui, o diabo, ele não vai se levantar contra uma pessoa natural, sabe por que ele vai perder tempo? O diabo também tem foco, o diabo vai levantar dentro da perspectiva espiritual, ok? Então, é dentro da perspectiva espiritual, porque ele sabe que a guerra é espiritual. O natural, ele não vai ficar perdendo tempo não, porque não vai dar em nada. Ele vai mexer com quem não dá trabalho para ele, com quem já está, né, ali acorrentado ali, que ele tem todo o conteúdo. Ele vai mexer, não vai perder tempo com isso, ele vai mexer, ele vai se levantar, é contra a questão espiritual. É a mesma coisa que eu falei até foi ontem ou anteontem, que quando você, né, quando você aceita Jesus, você acha que agora Jesus vai me proteger, Jesus vai estar comigo, Jesus agora vai me dar todas as vitórias nas minhas causas. Tudo bem, é claro que isso vai acontecer. Mas na hora que você aceita Jesus, você vai receber bombardeio, vai ser perseguição. As coisas vão piorar primeiro para depois melhorar. E é por isso que Jesus diz assim, olha, complica, depois descomplica, depois explica por que complicou, né? Então as coisas vão piorar, por quê? Porque o diabo que antes não te perseguia, agora vai te perseguir. Só que tem um detalhe, maior é aquele que está contigo. A questão é que Jesus está com você, e se Jesus está com você, ele já te fez mais do que vencedor. Em outras palavras, foi aquilo que a gente falou. No final, você vai receber a sua recompensa. No final, você vai, né, ver que Jesus vai te honrar e já te fez mais do que vitorioso. Está aqui, não se joga pedra em árvore sem fruto, né? Não se joga pedra em árvore que não dá fruto, né? Todos nós temos que frutificar, mas porém, o nosso fruto tem que ser bom. Não basta apenas frutificar, porque tem fruto peco, fruto podre, fruto verde, fruto amargo, fruto azedo, fruto de vez, né? E o fruto tem que estar maduro, né? É o tempo, né? Isso aí é o tempo que vai fazer com que o fruto amadureça, esteja pronto, né? Então você precisa ter esse entendimento. Você é bem-aventurado quando você é perseguido, você é caluniado. Como eu falei, a calúnia, né, é um crime, né? Difamação é um crime, mas a Bíblia diz que você tem que se alegrar. Ou seja, bem-aventurado, mais do que feliz. Quer dizer, é um contrassenso, não dá para entender. Esse entendimento você só consegue fazer a leitura no Espírito. Porque a recompensa, Jesus está dizendo, olha, não se preocupe,
todo esse processo que você vai passar, né, não se entristeça, sabe por quê? Porque no final você vai se alegrar. E é melhor o final das coisas do que o princípio delas e como você está começando. Você pode até não entender. Olha, aquele que te coloca no processo é o mesmo que vai te tirar do processo, mas o processo é necessário. Não existe promessa sem processo. O processo é um bônus da promessa. Deus nunca lhe dá uma promessa sem... aliás, Deus nunca te dá uma promessa revelando o processo. Deus é sábio. Deus vai revelando o processo gradativamente. Sabe por quê? Porque se revelasse de vez, você pulava fora, você chutava o balde, jogava a toalha, você desistia, né? É por isso que Deus, ele vai trabalhando dia após dia, né? Deus não trabalha assim de uma vez toda, não, querido. Deus, ele sabe, né, lapidar. Como é que se lapida um diamante? É assim, de vez não. O diamante é lapidado, ó, faceta por faceta, né? Como é que se lixa, né, um móvel? Vai lixando, parte por parte. Então, muitas vezes você está sendo lixado. O processo é mais ou menos um processo de lixamento. Até ser burilado completamente, o móvel está todo, né, perfeito para receber o verniz e etc., a finalização. Então, voltando aqui, o texto diz: bem-aventurado quando você é perseguido. Então, preste atenção. Não venha para cá depois ficar murmurando, reclamando: pastor, estão me perseguindo. Então você está sendo natural, está sendo carnal, você ainda não entrou dentro da dimensão espiritual para entender o que é que Jesus está querendo dizer. Bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem. Outro dia, estou falando aqui, queridos, outro dia eu fui caluniado, publicamente jogado nas redes sociais, aí, meteram o pau em mim, as minhas ovelhas que ligaram para mim, as ovelhas que ligaram para mim para dizer: pastor, olha, você viu o que colocaram aí? Né, colocaram isso. Falei: minha filha, deixa lá. Um advogado chegou para mim e falou: se o senhor quiser, isso aí é crime, vou entrar com um processo e a pessoa vai ter que vender o que tem para poder te pagar. Eu falei: não, a Bíblia está dizendo que eu vou ser bem-aventurado, mais do que feliz. Então deixa lá, porque não está entrando contra uma pessoa física, está entrando com uma pessoa jurídica, como representante do reino dos céus. Como eu falei, né, que o embaixador americano aqui no Brasil, o embaixador, ele não é pessoa física, ele é pessoa jurídica. Ele representa a nação americana, assim como você, como representante do reino de Deus, você é pessoa jurídica. E quando toca em você, toca no reino de Deus. Quem é que vai defender? O reino de Deus. Não é você que vai se defender. O reino vai vir para defender você, porque acabou tocando no próprio reino. E você tem que se alegrar porque você é representante do reino. Amém? Então é isso. E o terceiro versículo, né? O terceiro versículo diz... terceiro versículo diz... Cadê? Aqui. Bem-aventurado... Aliás, exultai e alegrai-vos. Versículo 12. Exultai. O que é exultar e se alegrar? Porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Então, a Bíblia está dizendo que eu tenho que exultar e me alegrar, porque tem galardão, irmão. Tudo que você faz no reino de Deus... né? Tudo que você faz, todo sofrimento, toda perseguição, toda calúnia, tudo que se levanta contra você é condicionado conforme a sua reação. É como eu falei no início: morto não se levanta para se defender. Se Jesus, né, Jesus vive em você, você naturalmente você declara essas palavras: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Então, se é Cristo, o viver é Cristo, se ele vive em você, meu filho, você tem que sair de cena, né? Estou falando aqui espiritualmente, né? Porque às vezes a gente perde assim a... Pastor Paulo César Souto, Deus te abençoe, meu amado, esperando aí para a gente fazer uma live juntos. Então, se você de fato diz: Cristo vive em mim,
né? O viver é Cristo, então você tem que sair de cena, você já morreu, né? Qual é a vontade de Deus aqui? Que Jesus viva na tua vida, é pegar, né, a ideia, que é o pensamento de Deus, que é a palavra de Deus, a ideia de Deus, e colocar dentro de você. É como se colocasse nessa caixa aqui, que é um computador humano, que é, né, a nossa mente, que nós somos o que a mente, o que pensamos, né, como diz Provérbios, você é o que você pensa. Então você vale o que você pensa. O homem tem valor pelo seu pensamento. Você vê que uma ideia, um pensamento pode mudar radicalmente a história de uma pessoa. Como eu falei ontem, né, nós estamos hoje com esse instrumento aqui, o Instagram, Facebook, né, YouTube. O cara que teve essa ideia, teve esse pensamento, se tornou bilionário. É um dos homens dos jovens mais ricos desse universo. Então o pensamento de Deus, olha aí, o pensamento, a ideia de Deus colocou dentro dessa caixa aqui, desse computador humano. Meu Deus, se você conseguir reproduzir e viver por meio desse pensamento, que é a palavra de Deus, olha, a sua vida será extraordinária. Quando Deus consegue colocar dentro de você e fazer funcionar, você está apto para mudar o mundo para Jesus. É isso. Se Ele muda a tua mente, você está pronto para mudar a mentalidade. Isso é metanoia. Mudar a forma de pensar, a forma de viver. Então é aqui que eu quero chamar a atenção, queridos. Quando a Bíblia diz, bem-aventurados quando você está sendo perseguido, bem-aventurado quando você está sendo injuriado, caluniado, né, difamado, isso é crime aqui no Brasil, eu acho que creio que também lá fora, né, é crime, né, os advogados criminalistas, eles entram com ação quando alguém começa a caluniar, mas a Bíblia diz para você não entrar na justiça, não. A Bíblia não manda você entrar na justiça. O meu advogado falou assim, pastor, se o senhor quiser, eu vou entrar aqui numa defesa e essa pessoa que está te caluniando, né, ela é que vai agora se ver com a justiça. Eu falei, não, a minha justiça, agora não sou eu não, eles estão fazendo quando pessoa jurídica, porque eu como representante do reino de Deus, é que está incomodando, é que está, né, despertando esse ciúme, despertando essa provocação, despertando essa inveja, e eles vão se levantar, não é contra mim não, quem sou eu? Eu já morri. É contra a pessoa jurídica, como outro embaixador do reino, ok? Representando o reino. E se eu, né, fisicamente já morri, quem tem que viver é Jesus. Então Ele que vai se levantar para me defender. Então aí é que eu sou bem-aventurado, quando eu tenho esse entendimento, ok? E aí eu já faço isso. As pessoas, chegou outro dia uma irmã na igreja e falou assim, meu pastor, lembra de fulana? Falou mal do senhor, não sei o que, papapá. Eu falei, aí ela tomou as minhas dores, ela começou a chorar, assim, não aceito meu pastor, eu sei quem é meu pastor. Eu falei, minha filha, calma, não se preocupe, porque eu não vou ficar chateado, eu não vou me condoer com isso, não vai me afetar, não vai me ferir, né? Falar mal de mim, vai dizer, não, que nada. A Bíblia diz que eu tenho que me... Olha Jesus lá na cruz do Calvário, olha que testemunho que Jesus deu ali, ó. Eles estavam crucificando Jesus, estavam, né, zombando, escarnecendo ali, falando mal contra ele, e Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É isso que Jesus nos ensina, queridos, bem-aventurados sois vós, né? Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amarás o teu inimigo e orarás pelos que vos perseguem. Que galardão tereis se amardes apenas os que vos amam? Aqui é que eu preciso entender, né? Porque o reino de Deus é espírito. O reino de Deus é espiritual. Você tem que entender dentro da perspectiva espiritual e não da perspectiva, né, emocional. Não é carne, não é emoção, não, né? Como diz minha mãe 2 aí, a mim pertence a vingança. Né? É Jesus que entra na nossa defesa para, né, tirar satisfações, né? Para nos justificar, para receber, sentir a nossa dor, a minha dor, não sou eu não, filho. Então é aqui que eu preciso entender, ok? Alguém que me traiu, né? A pessoa que me traiu, pegou a igreja, né, e foi para lá. Vamos supor, um traidor. Uma coisa interessante, eu vou abrir um parênteses aqui para você entender uma revelação tremenda. Quando Lúcifer, ele se levantou contra Deus,
né? O que foi que aconteceu? Lúcifer foi uma criação de Deus que a Bíblia diz coisas lindas sobre ele. Ele era perfeito em formosura. Era uma das pessoas mais importantes. Depois de Deus ali, eu imagino assim, a maior criação de Deus ali naquele tempo. E que Deus investiu, olha, a luz de Deus refletia sobre ele por onde ele passava. Ele portava a luz, pisava em pedras afogueadas, em ouro, diamante, né? Ele tomava conta do jardim de Deus. Ele era responsável pela adoração celestial. Que privilégio! O que eu acho interessante é que o que Deus tem para você, se alegre, se regozije, se satisfaça com o que Deus tem. É aí que Deus vai te honrar e vai te exaltar. Deus sabe até onde você pode suportar a sua estrutura, então Deus dá conforme, né, a medida. Deus dá conforme a medida, né? Então você tem que entender que Deus vai fazer tudo perfeito. Então se alegre. Senhor, muito obrigado. Eu nem merecia. O que é que Lúcifer merecia? Nada. Deus fez perfeito em formosura. Mas ele não ficou satisfeito não com o que Deus fez. Sabe o que aconteceu? Ele queria mais. Ele queria ser igual a Deus. Tem gente que Deus abençoa e a pessoa começa a olhar para outro que Deus está abençoando. Ele não se conforma, não se satisfaz com o que Deus está fazendo com ele. Ele coloca o olho naquilo que Deus está fazendo no outro. E não tem nada a ver com ele. Então ele tem que se conformar com o que Deus está fazendo com ele, porque ele nem merecia nada disso. Então o que Lúcifer fez? Ele falou, eu subirei ao céu, ao mais altos céus, assentarei no trono de Deus, serei adorado como Altíssimo, né? E aí ele quis ser igual ao Altíssimo. Então aqui eu queria dizer uma coisa para você, escute bem. O tempo que levou Lúcifer, que era anjo de luz, era um querubim ungido. Querubim ungido. O tempo que levou de Lúcifer a se transformar em Satanás, ou seja, adversário de Deus, inimigo de Deus, diabo, o que divide, né? Anjo de treva. O tempo que levou Lúcifer a ser transformado em anjo de treva, preste atenção. Isso aqui é uma revelação profunda que você não encontra nos livros de teologia. Foi exatamente o tempo quando um pensamento errado, um sentimento errado entrou no seu coração. Enquanto o sentimento entrou no seu coração, ele estava ali ainda antes, né, que poderia reverter. O fato, chega um pensamento mal, um sentimento errado, entra na nossa vida, você pode ainda controlar. Você tem o fruto do Espírito, domínio próprio. Você pode ainda controlar. Mas no momento em que você ativa esse sentimento errado, foi o que aconteceu com Lúcifer. No momento que ele ativou o sentimento, ele foi transformado instantaneamente em Satanás. Já foi. Ele não precisou subir ao céu, lutar para poder ficar com a cadeira de Deus, ser honrado, ser adorado como Deus. Não, que nada aconteceu aqui dentro. Foi com Judas, por exemplo. Judas, quando ele deixou o diabo entrar, ele estava com um plano dentro dele. Aí Jesus falou, olha, o que tem que fazer, faça logo. O que come, o que mete a mão no pão, né? Esse é diabo. Na hora, foi ativado, o diabo entrou. É assim, uma pessoa está com um sentimento de rebeldia, está querendo dividir uma igreja, está querendo tomar uma igreja. Enquanto ela tiver um sentimento, o Espírito Santo pode chegar nela e desfazer isso. Espírito Santo, não faça isso. Vai ser o seu fim, vai ser a sua ruína. Não adianta você agora, nesse momento, ficar feliz porque vai ter uma igreja. Sabe por quê? Porque lá na frente, isso daí vai redundar num prejuízo terrível e pode ser irreversível para você. Em outras palavras, o diabo entra no coração da pessoa para provocar uma rebeldia. Pode ter 1000 argumentos. Ah, mas eu que comecei o trabalho. Meu filho, tem que conhecer o mundo espiritual para você entender como é que funcionam as coisas no reino de Deus. Não é assim não. Não é porque você começou, não. Existe hierarquia, existe, né, princípios. E o princípio que você não respeita, ele volta contra você e vai bater feio
forte contra você para te destruir. O princípio que você não honra, ele volta para ti desonrar, ok? Então isso é Bíblia, ok? Então quando o rebelde, ele deixa entrar um sentimento. Eu tive várias pessoas que se rebelaram e levaram igrejas da Lírio dos Vales. E essas pessoas hoje vêm para mim, eu trato bem. A Bíblia está dizendo, alegrai-vos, né? Você é bem-aventurado, lhe traiu, você é bem-aventurado, trata bem. Jesus tratou bem, eu também tenho que tratar. Mas o fato de eu tratar bem não invalida, né, o pecado que ela cometeu, que vai ter consequência, porque a conta vai chegar. Não tem para onde correr não, meu filho. O mundo espiritual vai chegar um momento que vai confrontar, a conta chega. Então, quando a pessoa tem um sentimento errado, o tempo que o diabo vai ativar dentro dela é quando ela decide. Enquanto ela não decidiu, o Espírito Santo está trabalhando para desfazer aquela investida maligna. Mas no momento que ela decide. Outro dia eu tive uma igreja aí que eu nem praticamente a pessoa veio e falei, não, Deus não me deu. Toda autoridade, ela procede de Deus. É instituída por Deus. E o que resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus e trará para si mesmo condenação. Então, amados, se é Deus, a Bíblia está dizendo, não sou eu não. O que resiste à autoridade, resiste à ordenação de quem? É do pastor? Não, de Deus. E trará o quê? Condenação. De onde? É do pastor? Também não, é de Deus. Então está lá escrito. Então a pessoa tem que ser muito burra. A pessoa pode não ter entendimento para poder ter esse, né, para discernir, pelo amor de Deus. Então vai consultar alguém espiritual, alguém, um mentor. Por isso que as pessoas têm que ter alguém acima dela para poder consultar. Estou certo? Posso fazer isso? Não faça não, porque você vai se arrebentar. Aí, mas faz por conta própria. Tem o apoio da multidão, porque Saul teve o apoio da multidão. A multidão que provocou Saul, e ele acabou fazendo o que Deus não queria que fizesse. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu tudo. Deus disse, hoje eu confirmaria o seu trono. Mas ele pecou, né? Ele saiu do propósito. Deus deu mais uma oportunidade, ele foi lá mais uma vez. E aí Deus rasgou o seu reino e rejeitou o Saul e disse que levantou um melhor do que ele para executar a vontade de Deus. Ok? Então isso é muito importante. É muito importante. É a palavra até para líderes, para pastores. Mas Deus está falando aqui, né? Eu vou falar. Então o que acontece? A pessoa quando está ali com um sentimento errado e deixa ativar e decide, aí outro dia publicaram lá nas redes sociais, a igreja não é mais Lírio dos Vales, a igreja agora é a igreja fulano Beltrano, é a igreja de tal. Eu falei, meu Deus do céu, não está falando nada comigo não, não está tirando nada de mim não, porque o ministério não é meu, é de Deus. Eu sou apenas uma peça, sou o presidente do ministério, eu não fui consultado, eu não aprovei, eu não abençoei, eu não bati o martelo. Então, e bater o martelo de baixo para cima, isso é rebeldia, isso é rebelião. E todo mundo que está debaixo dessa autoridade vai acabar sofrendo as consequências e pela ignorância, porque a ignorância mata, a ignorância destrói, aprisiona, e a gente precisa conhecer a verdade para ser liberto. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, querido, entenda isso. Estou pregando aqui Bíblia. Se eu estiver errado, você pode chegar para mim, eu tenho humildade para reconhecer e dar uma palmatória. Não tem problema não. Eu sou humilde o suficiente para poder reconhecer se estou errado ou se estou certo. Né? Então o que acontece? Quando você é acusado e nem sabe do que se trata, está alguém me falando aqui, meu filho, é o que a Bíblia está dizendo, você está sendo acusado, nem sabe do que se trata, você vai se defender? Para quê? Você precisa se defender. Jesus nunca se defendeu, né? Por quê? Porque tinha alguém que defendia ele. Da mesma forma, tem alguém, como eu falei, quando você é acusada, você está sendo acusada dentro de uma perspectiva de reino, que Jesus está dizendo, bem-aventurado quando vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, ou seja, por causa do reino. Porque Jesus está falando aqui na representação do reino. Então você como representante do reino, então você sai de cena. Deixa esse negócio aí que não é para você não. Ele entra e agora você vai ver. É por isso que tem algumas músicas que dizem, quem te vê por baixo vai te ver por cima.
Quem tentou puxar o teu tapete vai ter que aplaudir a tua vitória, né? A gente não tem que pregar isso, porque isso é uma coisa que pode acontecer naturalmente, mas você não tem que se gabar e querer achar que a pessoa tem que fazer isso. Não, isso é problema de Deus, ok? É Deus que vai tomar as suas dores, né? Deus que vai entrar na sua defesa e vai fazer o que ele acha e que deve fazer segundo a palavra dele, entendeu? Então, quando a pessoa se rebela, tem um sentimento aqui, e quando ele ativa essa, aí o diabo entrou já. Pronto. O diabo entrou. Então, o que era santo se transformou em... Não preciso dizer, né? O que era de Deus se transformou em coisa que é do diabo. O que era do céu se transformou no inferno. É Bíblia, meu filho. Não dá para desconectar isso não. Entendeu? Tem que entender a palavra. Então vamos lá para a gente encerrar. Mas quem está gostando, diga amém. Vamos ver quanto tempo a gente tem aqui. A gente está finalizando. Tem ainda 14 minutos. Ok? Então a Bíblia diz: alegrai-vos porque... exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram de vocês. Você não é melhor do que os profetas que foram perseguidos? Você não é melhor do que aqueles que antecederam você, que penaram, que, né, sofreram? Não é. Então a gente precisa ter esse entendimento. Vamos crescer, vamos aprender com a palavra, né? A Bíblia nos exorta até, porque às vezes a gente permanece menino o tempo todo, né? Eu não pude vos falar como a homens, né, maduros, espirituais, porque ainda não cresceu, está ainda não sei quantos anos de crente, ainda com babador, papinha, né, para não melar a roupa, tem que botar um babador aqui, porque é menina ainda, criança. Tem gente que tem, eu conheço, tem gente que tem 30 anos, aliás, mais de 30 anos, mais velho do que eu, de caminhada no Evangelho e não cresceu. A estatura espiritual ainda desse tamanhozinho aqui, ó. Não tem discernimento. Por quê? Porque parece que não se converteu. Ainda a coisa não, né? Não pegou. Então, meu amado, a gente tem que amar a palavra. Jesus fala lá em João 14, aquele que ama a minha palavra será amado pelo meu Pai, e eu me manifestarei e me revelarei a ele. Olha que coisa linda, né? Quando Jesus diz lá em João 15, um capítulo depois: se as minhas palavras estiverdes em vós, e se vós estiverdes em mim, você vai viver de céus abertos. Pedireis o que quiserdes e assim vos será feito. Então, bom é conhecer a palavra. Bom é receber a revelação da palavra, esse pão crocante da padaria celestial, para poder abrir o nosso entendimento e fazer você viver em novidade de vida. Novidade de vida é evangelho pleno, ok? E não ficar enchendo a sua mente de bombardeio do inferno, essas emissoras de televisão aí, que só está adoecendo pessoas. Em vez de você se expor, né, a tanta informação, que, meu Deus do céu, eu não quero nem saber mais, né? Claro que o conhecimento é bom, você tem que saber o que está acontecendo, isso é natural, isso é, né? Por favor, coloca aqui, tem 5%. Entendeu? Então isso é importante, sim, né? Vou pegar lá. Isso é importante, a gente ter conhecimento das coisas que estão acontecendo, sim, mas a gente tem que ter equilíbrio. A gente tem que saber, né, a fonte, tem que saber realmente o que é que está acontecendo. Por quê? Porque existem pessoas, né, por detrás de tudo isso, outros interesses espirituais também, do nosso adversário, né? Você sabe que o diabo, ele é terrorista? O que é que o terrorista faz? A notícia que ele joga como bomba provoca um dano e um prejuízo muito maior do que, de fato, o que aquela notícia ou aquela bomba representa, né? Ou seja, é isso que ele faz. A gente precisa entender, o diabo é terrorista.
Então a informação que vem por intermédio dele causa um mal muito maior, né? Aqui tem como saber que a decisão que estou tomando vem de Deus? Peço sempre a ele antes de decidir, mas às vezes acabo decidindo errado. Como trabalho isso espiritualmente? Boa pergunta. Ok, vou entrar aqui para responder. Nossa irmã Raquel Souza, Deus abençoe também nossa irmã Elizabeth. Então, minha filha, como você saber? Porque às vezes você entra, porque acaba se precipitando. Enquanto você não tiver uma convicção daquilo que você precisa fazer, não tome uma atitude. Observe, às vezes você tem que levar meses e até ano para tomar uma atitude, né? Eu sou assim. Para tomar uma atitude, eu tenho que ter certeza para depois, porque depois que você toma uma atitude e erra, meu Deus, o processo de reparação e de conserto, de tudo isso é muito pior e vai demorar muito mais. Então você precisa, antes, consulta, né, um ancião, ou seja, uma pessoa que tem maturidade, um pastor, alguém que lhe mentoreia, né, que é a autoridade. E não se satisfaça apenas com uma pessoa, não. Procure uma outra e você vai, né, depois pedir a Deus sinal para lhe confirmar o que fazer diante daquela situação. Esse é o meu conselho, né? Eu acho que se ajuda, se não a gente pode conversar mais depois, ok? Então, voltando aqui, Milena Valverde, entendeu, minha filha? Então, é mais ou menos por esse caminho aí, e não se precipitar, porque Jesus não está na precipitação. Jesus não está na ansiedade. Quando você está ansioso, é uma coisa que eu aprendi, quando você está ansioso, quando você está inquieto, quando você está, né, sem certeza, né, não tem segurança, então não decida nada. Espere, aguarde. Às vezes o tempo traz cura, traz maturidade, traz convicção. Não se precipite, porque Deus não gosta de gente precipitada. Deus gosta de gente determinada, que vai até o fim para ter convicção daquilo que quer realmente, né? Para não fazer e depois estar toda hora fazendo, desfazendo. Isso não agrega nada a você, ok? Então, para a gente finalizar, eu quero dizer para você que quando você está sendo perseguido, às vezes tem muita gente na igreja, pastor, eu estou sendo injustiçado, pessoas estão falando de mim, às vezes, meu Deus do céu, a pessoa não cresce, não. A pessoa não aprende. Aí tem que né? Você sabe que você aprende mais nas perdas, você aprende mais nos prejuízos. Quando você está sendo caluniado, zombado, escarnecido, perseguido, você aprende mais do que em qualquer outra circunstância. Você amadurece mais, você cresce mais, então cresça. Deus usa essas circunstâncias aí, né, para te dar o quê? Resistência, para te cingir os lombos, para te fortalecer, para te amadurecer, para deixar você mais preparado, treinado para o que Deus quer fazer depois disso aí, né? Então a vida é assim, a nossa caminhada é assim, ok? Então fico por aqui, temos aí apenas 6 minutos. Alguém tem alguma pergunta aí? Aproveita, porque hoje eu estou no azeite aqui, eu estou na unção, né? E que você perguntar aí, vamos ver se eu sei, né? Primeiro tem que saber se eu sei mesmo. Estou nesse processo, então aproveite o processo e deixa Deus te amadurecer, meu filho. Não murmure, não reclame, porque não tem essa palavra no vocabulário de Jeová, ok? Não tem murmuração. Quando você murmura, que você está, né? Você está dizendo para Deus, Senhor, eu não aceito o que o Senhor está permitindo acontecer na minha vida. Ele está querendo te abençoar. Ele está dizendo, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Amém? Irmã Déia, hoje eu soube que a nossa irmã Déia aí é a nossa irmã, é a filha da nossa irmã Graça. Minha filha, Deus te abençoe. Eu te vejo todo dia aí e não sabia. Aí alguém me falou que coisa linda, né? Deus te abençoe, que você possa crescer cada dia mais na graça e no conhecimento de Deus. Pessoas que amam a palavra, né? Eu vejo aqui que fica o tempo todo
enquanto tem outras que entram só para dizer, olha, eu passei lá, mas tem que receber, tem que receber esse alimento para se fortalecer. Amém? Então, fique firme em Jesus, porque grande é a vossa recompensa. A vitória será grande. Amém? Então já estamos finalizando. Tem mais alguma pergunta? Eu quero abençoar a sua vida. Essa é uma ferramenta que Deus nos deu, né? Eu nem sabia que era live, na verdade, né? Eu sou todo, né? As pessoas ficam... Eu fui fazer a live, começar a live ontem, aí tava, pastor, se eu estava olhando como espelho, estava se arrumando assim, como... eu sou todo natural, eu sou assim mesmo, né? Então é bom quando as coisas são naturais, eu não preciso, né, me produzir. Eu vou para a televisão, 12 anos na televisão, o pessoal queria passar maquiagem aqui, ó, para ficar bonito. Eu falei, não, deixa do jeito que tá aí mesmo. Eu sou bonito do jeito que tá, ok? Então, é assim, é o meu jeito. Então, cada um tem o seu jeito e as coisas, né, eu não preciso maquiar, não preciso estar ali representando, não. Eu represento o reino de Deus. E, Jesus, e o reino de Deus é representado assim, ó. A alegria do Senhor aí me produz todo, me torna mais, né? A alegria do Senhor me renova, faz cirurgia plástica, né? Me faz mais bonito, né? Mais jovem, me rejuvenesce. É o que a Bíblia diz, né? É isso mesmo. Então, ficamos por aqui. O pessoal está até dando... está sendo engraçado aí, mas é isso mesmo. Deus abençoe sua vida. Amanhã nós temos culto jovem, né? Às 19 horas. Culto jovem e culto presencial. A igreja continua aberta todos os dias, né? Domingo às 8 e às 9h30 e às 19 horas. Estarei pregando em 2 horários. E todos os dias, agora é todos os dias, né? Eu gostei tanto que agora não me preocupo estar terminando a pregação na igreja e vir para a live, não. Isso é o que eu amo fazer, né? A palavra de Deus. Eu sou um funcionário, né, da corte celestial, né? Do reino de Deus. Eu tenho alta patente, então estou a serviço. Então, na verdade, eu tenho prazer. Então, todos os dias, às 21 horas, só quero que vocês me ajudem a divulgar, né? Porque eu vejo gente lá com não sei quantas mil pessoas lá acompanhando, né? E eu vou lá para aprender também, né? Mas às vezes não tem. Bom, e às vezes Deus derrama um pão crocante da padaria celestial e o povo fica, né? O povo não propaga, não tem que divulgar, meu filho. Se você está sendo abençoado, divulgue. Se cada um chegar assim, 10 pessoas, assista a live lá com o pastor Rogério, você vai receber uma palavra como pão crocante da padaria celestial. Tenho certeza que as pessoas vão ser abençoadas e vão permanecer aqui sendo alimentadas. Esse é o propósito. Estou aqui para aparecer, não estou aqui para, né, ter seguidores, não, porque eu nem gosto disso, né? Jesus nunca se impressionou por causa de seguidor, né? Se Jesus fosse hoje um líder moderno, ele seria até reprovado. Sabe por quê? Porque Jesus chegou a ter 500 seguidores. E no dia de inaugurar a igreja, ele perdeu 70%. Ele inaugurou com 30%, ou seja, 120%. À luz da modernidade, hoje, Jesus seria um líder fracassado, né? Porque ele não tinha problema de grandeza, ele não tinha um espírito megalomaníaco, né? Tem muita gente aí que fica depois comparando, competindo, por causa da quantidade de seguidores, né? Jesus não tinha o espírito megalomaníaco, sabe por quê? Não tinha problema de grandeza, porque a grandeza estava dentro dele, né? Então é isso, a grandeza está dentro de mim, está dentro de você. Que é essa grandeza? Hoje é o próprio Jesus, né? Então importa que ele cresça, importa que ele apareça, importa que ele seja propagado, e é o que eu estou fazendo aqui. Amém? Então aí, chegando ao minuto final, não se esqueça de abençoar o reino de Deus, meter a mão no seu bolso, tirar uma oferta, né? Procurar a igreja que você congrega e falar, pastor, está precisando de alguma coisa, você precisa pagar uma conta? Precisa pagar as contas, que elas chegam, né? Então você, como mordomo, você tem que fazer isso, ok? Então não se esqueça, não tenha o espírito de Nonô Correia, não tenha o espírito, né, mão mirrada, pão duro, não. Seja liberal, generoso e oferte e semeie no reino de Deus. Beijo no coração, te amo, né? Amanhã estaremos de volta. Se você gostou,
divulgue, propague e traga mais gente para a gente estar batendo esse papo aqui e trazendo, né, essa pérola preciosa que é o pão crocante da Padaria Celestial. Beijo no coração.